O Cápsula está de volta. Para quem gosta de produções com super-heróis, a série The Boys, lançada pelo streaming Amazon Prime, traz uma premissa inovadora. Baseada nas HQs de Garth Ennis e Derek Robertson, a história acompanha os Sete, um grupo de super-heróis no qual cada integrante é uma versão falha e politicamente incorreta dos personagens clássicos que nós já conhecemos. Pensando nessa premissa, a nossa resenha de hoje é sobre alguns heróis da DC que têm uma personalidade diferente e foge do padrão, seja nos quadrinhos ou na TV. E comigo está aqui o Luiz, que é super fã da DC, né? Resenha difícil, né, cara? Ai, muitíssimo. Que a gente tá chamando o pessoal de doido, de louco, né? Ah, não, né? Eles vão ver que não é bem assim, né? Porque vamos falar primeiro do Gladiador Dourado. Esse é uma que dá pra definir muito mais a personalidade dele, né? Que ele tem essa coisa de ser meio egocêntrico, de ter uma personalidade assim mais... um comportamento meio exibicionista, assim, né, na história. Puxando, né, quando a gente foi separar essa lista, até por esse gancho com a série, né, The Boys, com essa coisa do politicamente incorreto, o Gladiador, eu acho que ele é o primeiro mesmo da lista, né, porque ele é meio uma farsa, né, Sim. ele usa de todo o glamour, dessa armadura dele tecnológica, do fato de salvar ali o mundo, o dia, para ter fama e dinheiro. Então eu acho que ele é o que faz uma ponte direta aí com a série, que está gerando polêmica, inclusive. Fica mais fácil. Vamos falar dos poderes dele, porque pelo que eu vi aqui, os poderes meio que, digamos assim, ele não tem superpoderes. Ele teve uma carreira interior como esportista, e ele tem uma armadura, que é essa parada meio do futuro, assim, futurista, que dá, mas o que dá os poderes pra ele, assim, né? Isso. E aí ele apareceu em Smallville também, teve um episódio, né, que ele apareceu. Fã número 1 de Smallville, claro que eu vi. E também eu acho que ele vem nesse tom, né? Por ele ser essa coisa meio fajuto, né, um charlatão, tem um tom de comédia, né, por trás do personagem, porque sim, é uma coisa meio controversa, né? Um herói que ele não, na verdade, tudo que ele quer fazer é só ganhar fama e dinheiro, assim, né? Então é algo que vai contra o código de um super-herói, assim. Mas é isso, né? E a armadura dele ser tecnológica e futurista é porque ele veio do futuro, ele veio do século 25. Então lá as coisas já não estavam legais para ele, já todo mundo já sabia dessa fama. Aí ele vem pro passado, né, o presente, para poder ver se consegue alguma coisa aqui. Sim, olha, espertinho. E tem um outro também, vamos falar do outro, que é do Homem Borracha. Que aí tem até uma história dele, assim, porque ele era um criminoso, né, de rua. E aí ele adquiriu o poder dele porque ele meio que caiu num caldeirão que deu umas habilidades dele se esticar, assim, Tal dos produtos químicos, né? Você já viu que quase todo... É super fácil, né? Bota um produto quase químico. Quase todo herói ou vilão tem um caldeirão de produto químico, cara, lá dentro a história começa. Né? E é diferente, só lembrando que ele é diferente do Homem Elástico, né? Isso. Que é de outro momento, outra série. Porque assim, até porque a gente confunde, né? Porque agora, atualmente no The Flash, tem o Homem Elástico, que é o Ralph. Mas esse é o Homem Borracha, que tem meio esses poderes parecidos, mas nem tanto, né? Dessa coisa de moldar o corpo. E também que os dois são meio nessa onda de comédia, cômico, né? E aí, entre as características, né, dele mesmo, ele tem esse corpo que ele é meio que resistente, assim, a fraquezas, né? Ele não se machuca por objetos cortantes e tudo mais. Ele é quase que... É engraçado que a cara dele, você vê que se remete mesmo esse tom meio cômico, assim, das coisas da personagem. Eu acho que o engraçado dele é porque, por ser um membro da Liga da Justiça, aí você tem lá, né, Superman, Batman, Mulher Maravilha, os fundadores. Sim. E, né, que é aquela coisa meio padrão do herói. Aí você pega um Homem Borracha, que na própria foto dá pra ver que ele... É da zoeira. É da zoeira, e ele quebra muito daquele paradigma, daquela coisa do herói perfeito, certinho. E ele vem com esse alívio cômico também, assim. E acho que é um personagem bem legal, assim, né? E tanto que tem aquela animação, acho que até atual agora, Batman, os Bravos e os Destemidos, né? Que tem uma animação bem comédia, assim. E ele tá, claro, né? Porque o personagem dele é pura zoeira. Exatamente, é um personagem que tinha que estar. E diferentemente dele, que é pura zoeira, outra personagem que é nessa coisa heroína, mas tem a pegada mais dark, digamos assim, né? Mais sombria, é a Ravena. Essa você gosta, Eu né, cara? adoro a Ravena. É porque a Ravena, ela tem várias, né, aparições mais populares, digamos assim. E aí, recentemente, ela tá, né, digamos assim,
aparecendo muito, porque a personagem foi resgatada na série Titãs, mas a gente pode dizer que ela é conhecida mesmo por, apesar dela ser da turma dos heróis, assim, ela é uma personagem que convive muito com as trevas dentro dela, assim, essa coisa do lado sombrio ela dela. Carrega esse obscuro com ela, né? Junto. Porque, pra quem não sabe, a Ravena, ela é filha, né, de uma humana, com outro ser que é considerado assim um demônio, né, digamos assim. E aí a mãe o tempo inteiro tentando livrar a filha dessa influência desse pai. E é porque em certo ponto parece que o pai ele quer meio que destruir a Ravena, assim. E ele é um vilão muito marcante nas histórias dela, né, e consequentemente dos titãs, dos jovens titãs, que sempre aparece e tudo mais, mas acho que a Ravena, o marco dela muito como uma heroína é quando ela mesma percebe, né, da parte negativa do pai e ela mesma decide prendê-lo, assim. Mas apesar disso, assim, se for ver, ela tem um traço da personalidade dela que é bem dúbio, assim, porque ao mesmo tempo que ela foi criada por essa mãe que a leva para esse caminho do bem, da luz, por ter esse pai, né, que é bastante influente, que é nesse lado obscuro, ela muitas vezes se indaga, né, se ela de fato é boa ou não, né? Então isso eu acho que gera também uma confusão na cabeça dela, assim, às vezes tipo assim, eu sou uma heroína ou não, né? Mas ela segue no caminho bom dela. Porque eu acho que a partir do momento que ela justamente se alia aos jovens titãs, né, para tentar conter esse mal, dá a impressão que é justamente essa preocupação em tentar manter ali uma coisa, a paz, né, uma coisa boa, digamos assim. E ainda reforçando esse lado meio obscuro dela, a gente ela atua muito ao lado mutano também, que é justamente o oposto, né, digamos, enquanto ela é toda mais quieta, mais assim, né, tipo, mais séria, digamos assim, vem o mutano, que é aquela doideira toda, né? E como é que, né, se for ver assim, os dois namoram, né, eles são um casal, e como que essa coisa, né, bem opostos, os opostos se atraem, de fato. Nesse caso, né, tô vendo que tá dando. Mas eu gosto muito da Ravena, assim, principalmente, eu gosto muito dos Jovens Titãs em ação, o Luiz não gosta muito. Nossa Senhora. É porque eu acho que eles trabalham essa parte sombria dela de uma maneira engraçada. Até os momentos que ele encontra com o pai é muito engraçado no desenho. E na série Titãs também ela tá muito boa. Eu gosto da animação, né, os Jovens Titãs, que eu acho que é muito boa. Os Jovens Titãs em ação eu acho que já apela demais, é muito comédia, tudo é zoeira, então não dá. Acho que eu gostei porque deu uma aliviada, assim, na parte tensa da história da Ravena. Assim, a Ravena fica mais fofura, né? Isso. E só no original, lembrando que o nome dela em inglês é Raven, né? Que é tipo corvo, que é uma ave mais associada à morte, essa coisa assim, sombria. Seguindo, então, nessa onda dos heróis da DC, a gente tem o Questão. O Questão, né, é um vigilante que ele começou em outra empresa, né, de quadrinhos, outra publicação, se eu não me engano, é Charlton Comics, e depois eles foram comprados os direitos dele foram comprados pela DC, né. Ele é tipo um jornalista investigativo, né, e usa dessas habilidades para combater, né, crime. E ele também quebra desse paradigma, né, dos heróis, porque assim, claro, né, ele é um vigilante, ele vai, querendo ou não, salvar o mundo ou a cidade, e também acaba uma obrigação. Mas ele está mais preocupado com essa trama mais de corrupção e política ali do bairro, da investigação, né, que ele é um detetive. Mas ele é uma coisa meio que, é uma incógnita mesmo. Eu não entendo muito a Questão, não, porque é algo, sei lá, parece que a personalidade dele é uma coisa muito cheia de camadas, né? Você não sabe exatamente o que ele quer, para onde que ele vai. É aí que entraria a questão dele, assim, porque ele, até onde eu sei, assim, ele parece ser uma coisa meio violenta, por isso que é aí que entraria, talvez, as questões dele de ser uma personalidade meio complicada, assim. Tanto que quando ele foi contratado, né, eu acho que o Alan Moore, se eu não me engano, foi contratado meio que para dar uma repaginada, ele entrou pro time dos Watchmen e ele meio que ele se tornou o Rorschach, é muito difícil falar o nome dele. Esse nome é difícil, né? Enfim, que no Watchmen, ele é um personagem que, assim, por mais que ele tente acabar com o crime, ele flerta ali com umas coisas bem fascistas, assim. Então, eu acho que é aí que entra essa questão perigosa do Questão, essa questão do Questão. E essa coisa, eu lembro quando eu vi ele pela primeira vez, eu achei de fato que eles tinham desenhado um personagem sem rosto. Mas é uma máscara, né? Que ele usa mesmo, que é como uma segunda pele, que ele coloca ali até mesmo para causar
essa dúvida mesmo, né? Pra gerar esse questionamento ali nos vilões ali e dar uma impactada na coisa. Sim, até meio nojento, É né? esquisito, Pensar que é uma segunda pele no negócio. E outra personagem, então, que entrou na nossa lista é a Arlequina. Porque quando a gente for parar para pensar assim, primeiro a gente pensa, mas ela ficou conhecida justamente por atuar junto com o Coringa, mas ela entrou aqui por causa da atuação dela com o Esquadrão Suicida, né? Que é a virada dela, assim. Ela seria aquele caso do anti-herói, né? No caso, uma anti-heroína, né? Que começa ali do lado do mal, mas ela vê que o lado bom também tem seus privilégios, tem suas regalias. Acho que grande parte, aliás, a personalidade dela, né, nessa parte de vilã foi desenvolvida pelos constantes abusos e influência psicológica do Coringa, porque ela era lá, né, a médica dele e acabou entrando nessa onda do crime pela influência e pelos abusos mesmo que o Coringa cometia, né? E aí, ela presa lá é convidada para participar, né, do Esquadrão Suicida e parece que até no momento quando ela entrou, o pessoal ainda meio que duvidava um pouco dos poderes dela, né, digamos assim, né? O engraçado da Arlequina é que ela foi criada, não porque assim, né, geralmente você pega um super-herói que foi criado ali na HQ, aí depois daquela HQ tem essa adaptação ali da série animada pra TV, né? E ela foi criada já direto para a série animada do Batman, que é aquela série que a gente já falou aqui, que é muito bem premiada e conceituada. Então ela para fazer ali essa dupla com o Coringa, para ter uma participação, mas o negócio rendeu tanto que ela começou a aparecer em outros episódios e isso foi gerando spin-off para ela também, né? Então assim, aí sim eles pegaram a DC ver, opa, isso aqui tá legal, aí jogou ela nas HQs, mas o caso dela, o início dela foi o inverso mesmo, da força da personagem. Exatamente, então ela entra nessa questão, nessa personalidade marcante, porque ela flertou muito com o lado do mal, digamos assim, né? Mas isso também ajudou a se tornar eu acho também com o filme, com a Margot Robbie, que fez, né, quando trouxe Aves ela. De rapina. Mas eu falo assim, no Esquadrão Suicida, a versão dela live action. Sim. E aí fez sucesso. E aquilo também agora já começou a dar mais popularidade para a personagem. Eu acho que agora ela alcançou um auge maior ainda da história dela, né? Sim. Seguindo aqui, a gente tem o Lobo, que ele é uma história, que ele é parecido como se fosse o Deadpool da DC, né? Porque ele é tipo ruim, violento, sarcástico e olha a cara desse moço. Ele tem um quê de Wolverine também, né? Aquela coisa meio, sei lá, tá chateado com a vida, chateado com a vida, animalesco, que tudo sai metendo bala no povo. Só que ele é uma pessoa extremamente esquisita, porque ele matou os habitantes do planeta dele, sei lá, pra ele conseguir ser o único da espécie. Isso aos 16 anos. Exatamente. Né? Ele é imortal porque nem o céu nem o inferno quiseram ele, então fica muito difícil comprar, talvez, a ideia logo de cara dele como um herói, assim. E acaba também que ele é um pouco roubado, porque ele tem uma super força que ele consegue bater de frente com o Superman. Então, assim, o cara é meio que assim, ele se acha, mas ele tá podendo, entendeu? Porque ele, de fato, ele tem. Então, pra gente encerrar, só pra gente citar, a gente vai falar da Crazy Jane, que ela é uma heroína que eu acho que tem a história mais triste, uma das histórias mais tristes dos quadrinhos, porque ela sofreu o abuso do pai, sofreu o abuso de de vários jeitos e desenvolveu milhares de múltiplas personalidades, que aí ela foi, né, tipo, como que é mesmo que ela ganhou os poderes dela? Aí tem um arco dos quadrinhos que é a invasão e que uns alienígenas que ela tem contato com isso e aí essas personalidades delas, que eu acho que é 63 ou 64 personalidades dentro da cabeça dela, e aí cada uma vai ganhando é como se fosse meta-humano, né? Vão ganhando superpoderes. Então assim, acaba que é uma louca, mas tem essa história triste, mas acaba que assim, você tem 64 personalidades e cada uma com um poder, sabe? Então ela dentro do Patrulha do Destino é uma das mais poderosas, eu acho que ela tem um destaque ali. E assim, acho que na série também eu vi o piloto, mas eu acho que ela vai estar sendo desdobrada aí, porque tem muita coisa dentro da cabeça dessa mulher, né? Então muitos personagens aí pro povo acompanhar, muitas personalidades, né? Diferentes, né? Que saem fora daquele padrão, Exatamente. Né? Luiz, valeu, até a próxima resenha. Carol. E o Cápsula de hoje termina aqui. Se você quiser rever esta ou outras edições, é só acessar o nosso canal no YouTube. Tem também o nosso Instagram, segue a gente lá e até semana que vem. Tchau!